Queremos também agradecer a você que nos visita nessa noite, você que vem pela primeira, segunda vez, ou você que é de uma outra cidade e esteja nos visitando de uma outra igreja presbiteriana. Seja muito bem-vindo aqui à nossa igreja. Você se sinta bem conosco. Você que é da cidade e deseja nos conhecer mais um pouco, com certeza você vai receber ou já recebeu um informativo, e nesse informativo tem as nossas reuniões nos lares, que nós chamamos de células. E você também será muito bem-vindo a esses encontros nos lares. Lá no boletim, esse informativo que nós entregamos aqui na igreja, tem os endereços. Talvez uma dessas casas seja próxima à sua, e você é mais do que convidado também a participar conosco lá dessas reuniões. Ok, nós vamos continuar a série de mensagens Coração em Chamas, e hoje nós vamos tentar de uma forma prática como é que eu realmente posso ter o meu coração em chamas para o Senhor. Às vezes nós falamos de histórias de homens da Bíblia, como Moisés, como nós vimos no domingo passado, e nos encantamos com a forma que Deus usa as pessoas e como Deus usou Moisés, como Deus usou outros personagens bíblicos. Aí nós olhamos para nós e questionamos a nós mesmos: será que eu também posso ser usado dessa forma? Será que Deus pode vir sobre a minha vida, me preparar para ser um instrumento nas mãos dele? Será que eu vou ser como Moisés? Será que eu vou ser como Davi? Será que eu vou ser como José? E às vezes nós olhamos para esses grandes heróis da fé e nós nos sentimos assim, incapazes e distantes de sermos pelo menos parecidos com eles. Eu quero te contar algo: esses homens e mulheres do passado também se sentiam como eu e você. Se sentiam incapazes, se sentiam pequenos, se sentiam totalmente, de forma improvável, serem usados de uma forma eficaz por Deus, mas foram, se dispuseram, e o Deus Todo-Poderoso os levantou e os utilizou de uma forma tremenda. Eu chamo essa mensagem, essa terceira mensagem, de tempo de ouvir a Deus e tempo de fazer mudanças. Um coração em chamas é um coração que tem essa disposição de ouvir Deus. Deus tem falado conosco aqui de várias maneiras, através da palavra, através do louvor, através das orações, dos encontros com os irmãos. E a pergunta é: eu tenho sim ouvido a voz de Deus? Com certeza. A pergunta que faço é: será que eu tenho dado passos para transformar essas instruções em ações práticas para a minha vida? E eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez na carta aos Hebreus. Agora no capítulo 12, nós vamos olhar os versos de 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, dos versos 1 ao verso 3. Tempo de ouvir a Deus e de fazer mudanças. Hebreus, capítulo 12, versos 1 ao verso 3. Assim diz a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres que experimentaram ser instrumentos nas mãos de Deus. Olhando esse texto,
quando nós observamos toda a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver personagens extremamente interessantes, personagens que não tinham as qualificações necessárias para serem instrumentos na mão de Deus. Nós vamos ver personagens como Raabe, que era uma prostituta de Jericó. Nós vamos ver um personagem como foi Ruth, a Moabita. Nós vamos ver pessoas que falharam, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Todos eles, homens e mulheres, imperfeitos como eu e você, essa grande nuvem de testemunhas, foram instrumentos na mão de Deus e correram com perseverança essa carreira que estava proposta para cada um deles. Eu e você, nós temos vários desafios na atualidade. Nós olhamos as histórias bíblicas, nós ouvimos os sermões, as pregações, e às vezes nós olhamos para os pregadores e às vezes até nós sentimos: será que ele conhece a minha realidade para trazer tantos desafios para a minha pessoa domingo após domingo? Eu quero te dizer com muita humildade que sim, eu conheço as suas realidades, os seus desafios, porque muitas das realidades dos irmãos e dos desafios dos irmãos são também os meus desafios. São os desafios que todos nós enfrentamos. Nós estamos diante de vários desafios no dia a dia, no nosso cotidiano. Eu quero trazer aqui alguns desafios que nós enfrentamos, desafios que eu chamo de desafios de fatores externos. Por exemplo, quando nós deparamos com o desemprego, há quase 10 anos não se ouvia falar em desemprego assim, em grandes massas no Brasil. O ano de 2015 começou com esse sinal amarelo, já quase ficando vermelho, do perigo do desemprego no nosso país. Grandes multinacionais, conglomerados empresariais já começaram a dispensar os seus trabalhadores. Grandes montadoras do ABC Paulista já colocaram férias coletivas. Fazia muito tempo que nós não víamos esse tipo de notícia na televisão. Desafios externos, o que fazer diante do desemprego? Nós estamos diante da violência urbana, que cresce a cada dia com níveis assustadores. Quase não temos mais prazer em assistir o noticiário. O Jornal Nacional está quase se transformando naquele telejornal do Datena. Só muda o personagem, porque as notícias são as mesmas. Se você assistir Cidade Alerta e assistir o Jornal Nacional, pouca coisa muda por causa da violência. São fatores externos, desafios que nós enfrentamos em cidades maiores, o trânsito. Pessoas que demoram 1h30, 2 horas para saírem de suas casas para irem para o trabalho. São fatores também que nos desafiam, fatores que nos levam a pensar como ser um instrumento na mão de Deus diante de tantos desafios externos. Mas também existem os fatores internos, situações que nós enfrentamos também internamente, como enfermidade. Nós temos pessoas enfermas, pessoas que têm parentes com enfermidades sérias, que precisam dos cuidados. Como ser instrumento de Deus diante desses desafios, enfrentando enfermidade dentro do meu lar? Nós vivemos uma síndrome chamada síndrome da solidão. Nunca se viveu tão só como na atualidade. A revista Veja, há uns 2 anos atrás, trouxe uma reportagem de capa sobre os solitários. Pessoas que vivem extremamente sozinhas. E isso pode ser considerado como até uma enfermidade urbana, a solidão. Quantos não se sentem sozinhos, rejeitados, sentem internamente uma carência afetiva? Vivemos cheios de medos. O que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser a realidade que eu terei que enfrentar durante essa semana? E isso causa ansiedades no nosso coração. Ou seja, nós temos vários desafios para enfrentar externamente a nós e internamente.
E a pergunta é: como eu posso estar com o coração em chamas para Deus diante dessas realidades que estão diante dos meus olhos dia após dia? Meus amados irmãos, a palavra de Deus não é um conto da carochinha. A palavra de Deus não é um conto de fadas onde nós lemos e nos sentimos bem e sabemos que isso nada mais é do que uma ilusão. A palavra de Deus, ela trata de assuntos reais, palpáveis, desafios para o dia a dia, realidades sim que temos que enfrentar, como esses homens e mulheres, essa grande nuvem de testemunhas enfrentou e foram colocados na galeria dos heróis da fé. Eu creio que o desejo da maioria de nós é termos sim um coração em chamas para Deus. Eu creio que se nós pudéssemos aqui abrir para manifestações desse desejo, eu creio que a grande maioria de nós diria assim: sim, pastor Hugo, eu quero ter um coração em chamas para Deus, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero ter sensibilidade do Espírito. Mas como eu posso alcançar isso? Se os irmãos me permitem, eu quero ler mais um texto da palavra de Deus. Esse texto me ajuda a trazer pelo menos duas modalidades de como eu participo da vida, que muito nos ajudará a compreender como é que eu tenho encarado essa vida que Deus tem me presenteado. Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 14 a 30. Eu peço por favor que você acompanhe a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 14 ao verso de número 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei. Cumpria, portanto, que me entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Nós temos desafios reais, desafios externos, desafios internos. E olhando esse texto de Mateus capítulo 25 sobre a parábola dos talentos, a pergunta é: em qual modalidade eu participo do jogo da vida? Em qual categoria eu me encontro? Com certeza todos nós queremos um coração em chamas para Deus. Todos nós aqui com certeza desejamos ser instrumentos na mão de Deus, mas nós temos que fazer essa pergunta a nós mesmos e respondermos com sinceridade em qual categoria, em qual modalidade
eu me encontro no jogo da vida? Eu estou na categoria dos impelidos ou na categoria dos mordomos? Impelidos são aquelas pessoas que buscam somente a sua segurança pessoal e profissional e que se sentem sempre ameaçados. Pessoas que vivem tensas, pessoas que olham para a vida como sendo um perigo, que olham para a vida como sendo simplesmente oportunidades de tudo dar errado. São pessoas impelidas, e os impelidos sempre são levados, os impelidos sempre seguem a multidão, os impelidos são aquele grupo do politicamente correto. Nós não podemos falar isso para não ofender fulano ou ciclano, mesmo que esteja certo. Impelidos, medrosos, que não encaram a vida que Deus tem dado como sendo um presente do próprio Deus a cada um de nós. Eu não sei quantos aqui gostam de desenho. Eu gostei muito daquela série de desenho animado, Toy Story. No segundo episódio, ou segundo desenho dessa série, nós vamos ver o Woody, que é o cowboy, encontrando os outros brinquedos que faziam parte da coleção dele, coleção dos cowboys. Lembra desse filme, desse desenho? E ele vai encontrar lá uma mocinha, o cavalo dele e um mineiro. É muito interessante a fala do mineiro com o Woody. O mineiro cheio de amargura, cheio de problemas, cheio de decepções, está achando o máximo ir para o Japão, ser colocado no museu de brinquedos, onde todas as crianças apenas iriam contemplá-lo. E ele tenta vender essa ideia para o Woody. Woody, lá vai ser maravilhoso, nós vamos para o Japão, nós seremos vistos, nós seremos lembrados por todos, tirarão fotos de nós, mas eles estariam atrás de um vidro, sendo contemplados pelos visitantes do Museu dos Brinquedos. Assistindo esse filme, eu achei muito interessante que muitos de nós, na caminhada cristã, temos essa postura. Nós queremos estar atrás de uma redoma de proteção, nós não queremos muito envolvimento, nós não queremos estar no olho do furacão, nós não queremos nos envolver, nós não queremos colocar o nosso talento, que não é nosso, à disposição de Deus. Nós queremos nos esconder o máximo que nós pudermos, impelidos. Mas existem aqueles que são mordomos, existem aqueles que sabem que estão cuidando de algo que não é deles. A figura do mordomo nas Escrituras é muito interessante. O mordomo, ele é um escravo. Nós vemos nos filmes, o mordomo daquelas mansões enormes. Mas o mordomo nas Escrituras é um escravo. Só que ele é um escravo que está acima dos outros escravos. Abaixo do senhor da casa está o mordomo, ou esse escravo que cuida de todas as finanças e investimentos do seu mestre. Um exemplo de escravo muito famoso é José do Egito, na casa de Potifar. Ele é importante, mas ele continua sendo um escravo. E a palavra de Deus mostra, na parábola dos talentos, esses mordomos, esses servos, que vão trabalhar para o seu Senhor e que não perdem de vista quem eles são. Nós somos mordomos, nós estamos cuidando de algo que não é nosso, nós estamos cuidando de presentes que não são nossos. E um dia o nosso Senhor vai vir para reaver aquilo que é dele. Eu te pergunto, em qual categoria da vida você se encontra? Entre os impelidos ou na categoria dos mordomos? Soren Kierkegaard, esse teólogo existencialista, ele falava o seguinte: o que verdadeiramente me faz falta é ter clareza do que devo fazer, não do que devo saber. A questão é compreender a mim mesmo
enxergar o que Deus realmente quer que eu faça. O que verdadeiramente me faz falta é ter clareza daquilo que eu preciso fazer, porque clareza daquilo que eu preciso saber eu já tenho. Eu sei o que precisa ser feito, agora eu preciso ter clareza para fazer, para buscar o Senhor, para ter esse coração em chamas para Deus, para ter esse coração sensível à voz do Espírito Santo. E eu quero trazer aqui, a partir do texto de Hebreus capítulo 12, duas ações práticas para que possamos ter esse coração em chamas, mesmo diante dos desafios internos e externos a nós, buscando ser mordomos na presença de Deus. O primeiro deles está no versículo 1: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra que me chama a atenção aqui é desembaraçando. E a primeira afirmação que eu faço é: para que possamos alcançar esse coração em chamas, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para sermos mordomos do nosso Senhor, descomplique a vida para avançar. Desembarace a sua vida. Deixe de ser complicado. Deixe de ser uma pessoa cheia de picuinhas, de coisinhas. Seja uma pessoa descomplicada. E como é que eu faço isso? Quais são essas situações que atrapalham a minha corrida? Nós podemos elencar aqui algumas. A primeira, a culpa. Quantos de nós vivemos uma vida de culpa na presença de Deus? Quantos de nós tem por motivação buscar a Deus por intermédio da culpa? Não, eu vou lá no domingo porque eu preciso dar um alô para Deus. Quantos vivem essa vida cristã presa a essa questão de culpa? Não, se eu não fizer isso, o Senhor não vai me abençoar. Se eu não tiver essa postura, as bênçãos de Deus não vão me alcançar. Estabelece um relacionamento de culpa, estabelecendo uma moeda de troca com Deus. Aqui estão as minhas ações, para que eu não me sinta culpado, o Senhor tem que agora me abençoar. Isso embaraça a sua vida. Isso é uma dificuldade grande para você correr velozmente a carreira cristã. Outro embaraço é a compulsão pelo trabalho. Trabalhar. O homem é aquilo que ele realiza. Esse é o slogan da nossa época. O trabalho dignifica o homem. Sim, tudo isso é verdade. Mas não é só o trabalho. Quantos cristãos, quantos irmãos e irmãs que desejam ser instrumentos na mão de Deus, estão tão mergulhados no trabalho, presos ao trabalho, abrindo mão do tempo com Deus, abrindo mão do tempo com a família, abrindo mão do tempo com o cônjuge, por causa do trabalho. A pergunta é: será que isso vai compensar no final? São situações que embaraçam a nossa vida. Ser compulsivo, workaholic, né? Aquele que vive para trabalhar, trabalha 24 por 48, né? O dia inteiro trabalhando, não desliga nunca. Outras coisas que nos embaraçam são os problemas no relacionamento. Somos crentes, amamos o Senhor, mas temos problema de relacionamento em casa, com o irmão da igreja, com o colega de trabalho, com o parente. Isso mina as nossas forças, isso embaraça as nossas passadas na corrida. Traumas do passado, situações traumáticas que não foram curadas e que limitam, que barram a corrida cristã. Pessoas que vivem
para serem perfeitas, o perfeccionismo. Se não for nos mínimos detalhes, se não for da forma como eu pensei, se não acontecer como eu quero, não serve. A pessoa não tem essa capacidade elástica de se adaptar, ela quer que tudo funcione como ela planejou dentro da sua própria cabeça, da sua própria imaginação. Isso atrapalha a corrida cristã. Ira, uma pessoa sempre irada, a qualquer momento está a ponto de explodir e explodir todo mundo à sua volta. Pessoa cheia de mágoa, pessoas que têm necessidades de controlar os outros, insegurança. Eu poderia trazer aqui uma lista enorme de situações que nos embaraçam a correr a corrida cristã. Mas eu posso resumir toda essa lista naquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, de 18 a 21. Gálatas 5, de 18 a 21, o apóstolo Paulo diz que todos esses embaraços são obras da carne. Todos esses embaraços são frutos da minha natureza distorcida pelo pecado. E se eu não tiver consciência clara disso, eu vou me degladiar com as pessoas, eu vou me degladiar com Deus, eu vou degladiar com as circunstâncias, vou esburrar o vento procurando sair dessa situação. O apóstolo Paulo nos convida: olhe para tudo isso, para essa disfuncionalidade da sua alma, para esses embaraços da sua vida. Tudo isso é fruto da natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz lá, versos 19 a 21 de Gálatas 5: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que eles não herdarão o reino de Deus? Porque eles ficarão embaraçados, presos a essas circunstâncias. Devemos reconhecer, meus amados irmãos, situações que nos embaraçam, e pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito e da palavra, buscarmos nos desvencilhar, como diz o apóstolo Paulo no versículo 1, na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1, desembaraçando de tudo que nos prende. Sendo mordomo, eu estou trabalhando na causa do meu Senhor. Mas eu não sou pastor, não sou missionário, não sou obreiro. Mas na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, tudo isso é o lugar onde Deus está. E o mais interessante, meus amados irmãos, é que a proposta da palavra de Deus não é nos tornar super homens, ou super mulheres, ou super crentes. A palavra de Deus não tem como foco mostrar apenas o caminho correto e dizer: agora copie e faça o mesmo, por você mesmo. Nós não conseguimos. Em algum momento nós iremos escorregar, em algum momento nós iremos tropeçar em alguma ordenança da lei, como o próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas. Por isso nós devemos reconhecer a nossa natureza, nós devemos reconhecer o nosso fracasso, nós devemos reconhecer a nossa pobreza, como diz o Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 8, ali no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem o seu fracasso, porque desses é o reino dos céus. Ali não tem nada a ver com pobreza material, mas tem a ver com a pobreza da dependência e da carência de Deus. Um outro pensador existencialista, ele diz o seguinte: que o fracasso nos humaniza. O fracasso nos humaniza. Forte essa declaração filosófica, né? E é interessante quando a gente fala: olha, tem um filósofo, ou um pensamento filosófico que diz, normalmente a gente fala assim: ah, filósofo, coisa boa.
Jean-Paul Sartre é que falou essa frase: o fracasso nos humaniza. Eu tive a oportunidade, meus amados irmãos, de participar de muitas reuniões dos alcoólatras anônimos. Pastor, o senhor é alcoólatra? Não. Eu fui lá para dar a palavra como um religioso. Em muitas circunstâncias e em muitos eventos, os alcoólatras anônimos, onde eu era pastor, sempre me convidavam para dar uma palavra. E quando eu chegava naquele ambiente e via homens e mulheres, jovens, eu ficava extremamente intrigado, porque ali existia homens na sociedade anapolina que eram extremamente ricos, conhecidos, e homens extremamente pobres, gente da alta sociedade, gente de uma camada social mais humilde. E naquele ambiente todos eles eram iguais, por causa do fracasso da bebida. Reconheciam a sua fraqueza. E nos encontros dos alcoólatras anônimos, existe bem na entrada a oração da serenidade. Essa oração é interessante, ela diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, desvencilhando das coisas que me prendem, descomplicando para avançar, reconhecendo aonde eu sou fraco, reconhecendo aonde o Senhor tem que atuar com mais força na minha vida, buscar o Senhor, desvencilhando de tudo que me prende, todo embaraço, descomplicando a minha vida para avançar rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Quando nós temos essa consciência de quem nós somos, da nossa fraqueza, da nossa debilidade, da nossa miséria espiritual, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz que nós alcançamos o reino dos céus, nós alcançamos o Senhor, mas quando eu reconheço que existem coisas que me prendem, coração em chamas para Deus é um coração descomplicado para avançar. E a segunda e última afirmação que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos é que um coração em chamas para Deus, um coração desejoso de ser usado por Deus, é um coração que tem um foco definido, é um coração que olha fixamente para Jesus. Versículo 2 e 3: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, para que vocês não desanimem, para que vocês não fraquejem, para que vocês não esmoreçam. Olhem para a cruz, olhem para o sacrifício de Jesus, olhem para essa ação transformadora. O Evangelho é uma notícia de algo que já aconteceu. O Evangelho é a boa notícia de que um veio e morreu no nosso lugar, para nos dar suporte, para avançarmos para a vida. Prossiga para o alvo, foco em Cristo, olhe para Ele, persevere nele, confie nele, que Ele fará mais por você, diz a palavra de Deus. Um coração em chamas, inflamado, é o coração de um homem, de uma mulher, que tem como foco, que tem como alvo Cristo Jesus, o centro da nossa vida. Isso se revela quando nós descobrimos a nossa missão, a razão pela qual existimos. Os reformadores, quando criaram a Confissão de Fé de Westminster,
seus catecismos, uma das perguntas e afirmações dos catecismos de Westminster é que o fim, a finalidade, o propósito do homem é adorar a Deus e se deleitar da presença de Deus. O centro da vida humana, o homem só se sentirá completo, realizado, pleno, se ele estiver no centro da vontade de Deus, participando com Deus, reconhecendo a Deus na sua vida, através de Cristo Jesus. Meus amados, isso é lindo, porque isso não depende de nós. A proposta de um coração em chamas não é você deferir ações morais, religiosas para alcançar um coração em chamas para Deus. Não, a proposta ao contrário, é você, a partir daquilo que foi feito por você, você continuar a avançar. Já foi feito, o sacrifício foi pago, o Senhor venceu na cruz. E é por isso e a partir disso que eu avanço. Quantos de nós estamos embaraçados, olhando para a nossa performance religiosa, olhando para aquilo que eu posso fazer como um bom cristão? Hoje pela manhã eu trouxe um pensamento do pastor Tim Keller, que afirma que aquilo que nos faz distanciar de Deus não são as nossas más ações, mas são as nossas boas ações. Como é isso, pastor? Então, fazer o bem nos distancia de Deus. Ao outro lado, quando eu faço o bem, olhando para a minha performance, eu estou dizendo para mim mesmo e para Deus que eu não preciso de um Salvador. Eu sou o meu próprio Salvador. Uma das parábolas mais profundas da Bíblia está em Lucas capítulo 15, a parábola dos filhos perdidos. E quando você vê lá o filho pródigo, mais novo, ele sai de casa, pega a herança do pai, gasta com meretrizes, mas volta arrependido e o pai o convida para entrar na festa, e o filho mais novo entra na festa. Mas quando nós olhamos o irmão mais velho, que estava tão perdido quanto mais novo, ele olha para as obras das suas mãos, olha para o pai e diz: eu nunca desobedeci nenhuma lei tua, eu sempre fiz tudo certinho. E ele não entra na festa do pai, ele fica do lado de fora, por causa das suas boas ações. O filho mais velho estava totalmente perdido. Nós devemos focar naquilo que foi feito. Nós devemos focar em Cristo Jesus. Nós devemos sim olhar para as nossas dificuldades, para aquilo que nos embaraça, olhar para tudo isso e clamar a Cristo Jesus que venceu por nós na cruz. Senhor, ajuda-nos a passar por esse momento de tribulação, ajuda-nos a vencer essa adversidade. Senhor, nos sustente com a tua mão poderosa, porque tu já venceste na cruz, e nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor já venceu por nós. Procure conhecer a obra do Evangelho. Busque essa renovação pelo Evangelho. Foque em Cristo Jesus. Às vezes nós somos precipitados demais com as pessoas. Nós apresentamos o plano de salvação, criação, queda, morte e redenção, e nós almejamos que a pessoa que ouviu tudo isso faça uma decisão rapidamente. Aí a pessoa decide ali, entendeu a proposta da salvação, e nós deixamos de ensinar o Evangelho a essa pessoa. O Evangelho é o centro, Cristo é o centro de todas as coisas. E um coração em chamas para Deus, um coração avivado para Deus, é um coração que busca viver e entender o Evangelho como sendo a centralidade da sua vida.
foco em Cristo, foco naquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Eu quero concluir trazendo aqui duas considerações. Primeiro, meus amados irmãos, possamos evitar acumular sentimentos negativos no nosso coração. Evitemos acumular remorso, amargura. Nos desvencilhemos de tudo isso que nos embaraça na carreira cristã. E como é que eu faço isso? Fale sobre eles. Entenda esses embaraços da sua vida como sendo resultado dessa disfuncionalidade por causa do pecado. Aprenda a perdoar a você mesmo. Aprenda a se desvencilhar da culpa. Aprenda a perdoar as pessoas que estão próximas a você. Desembarace de tudo aquilo que impede você de correr essa corrida sensacional que é a carreira cristã. Uma segunda recomendação para nós: que aprendamos a confiar em Jesus, que aprendamos a contar a Ele os nossos problemas, que aprendamos a ouvir a sua voz, que é transmitida através do Evangelho. E quando conseguirmos, pela graça de Deus, através do Espírito Santo, discernir a voz do Senhor, colocar em prática aquilo que está sendo preenchido em nosso coração. Um coração em chamas é um coração que confia plenamente na obra redentora da cruz. Nada que eu faça, nada que eu deixe de fazer mudará aquilo que o Senhor Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, na sua infinita graça, nos leve a ter esse coração em chamas. Próximo domingo é a última mensagem dessa série. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações nesses dias, para termos corações avivados, corações em chamas, corações que serão usados pelo Senhor para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe na sua infinita graça. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra sempre é desafiadora a nós. Muitos de nós, ó Deus, têm desafios externos e internos profundos aqui, realidades difíceis, realidades que realmente, olhando pelos olhos humanos, paralisaria qualquer um de nós. Mas a Tua palavra nos convida a olharmos para a obra consumada da cruz, para olharmos para o maior de todos os desafios que foram vencidos. Cristo Jesus, Teu Filho amado, morreu e venceu a morte. Senhor, que a nossa esperança esteja depositada nessas verdades. Pai, que nós não sejamos impelidos nesse mundo, mas que tenhamos uma postura de mordomia, de sabermos que nós estamos cuidando daquilo que não é nosso, e um dia teremos que prestar conta de tudo isso que o Senhor nos tem dado. Senhor, nós queremos desembaraçar de todo o pecado que nos assedia. Por isso, Espírito Santo de Deus, seja extremamente sensível aos nossos corações, porque por nós mesmos nós não conseguimos, Deus. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, mas nós clamamos: ó Espírito de Deus, nos encha,
dessa capacidade que vem do Senhor para vencermos, ó Deus, esses inimigos que têm nos tentado tirar e diminuir a nossa marcha nessa carreira que o Senhor nos tem proposto, Deus. Pai, que possamos aprender a olhar, a focar em Cristo Jesus, no Evangelho, naquilo que foi feito. Senhor, nós não queremos ser como o filho mais velho da parábola, ó Deus, que se perdeu por causa das suas boas obras. Mas nós queremos olhar para o Senhor e buscar a dependência total de Ti e dizer que sem Ti nós não conseguiremos vencer. Sustenta esse homem, sustenta essa mulher, meu irmão, minha irmã, nessa hora, Deus, na sua caminhada, na sua fé. Espírito de Deus, seja sensível aos nossos corações, possamos ouvir a Tua voz através do Evangelho, da Tua palavra, e aplicá-la, enchendo os nossos corações do fogo do Teu Espírito, que provém da Tua palavra, ó Deus. Nós buscamos isso, ó Deus, crendo que é o Senhor que pode fazer. Nós podemos todas as coisas, porque quem nos fortalece e nos sustenta é o Senhor. Nós temos uma semana diante de nós, desafios diante de todos nós essa semana. Possamos, ó Deus, ser mais do que vencedores, por intermédio daquele que venceu por nós na cruz do Calvário. Nos dê essa convicção, ó Deus. É a nossa oração nessa hora, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pelos quatro cantos dessa terra. Maranata, vem, Senhor Jesus. Meu amado, minha querida, que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, que o seu coração esteja em chamas para Deus. Vá em paz em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar pelo menos uns 10 irmãos. Que Deus te abençoe profundamente. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.